Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade de voltar às matérias da contratação pública. Eu vou ater-me àquilo que é a minha enfim, pertença neste painel, no sentido de dar aqui a perspectiva do lado das finanças públicas. E vou tentar não repetir muita coisa, vão-me desculpar uma ou outra hesitação, mas como já foi quase tudo dito que era muito importante, eu fiquei aqui com um ou outro buraquinho. Primeira coisa, eu vou-me focar essencialmente na questão da fiscalização prévia dos contratos públicos. E aqui o título que eu dei aos meus apontamentos para esta intervenção foi mais visto, mas menos visto. E já vou tentar explicar um bocadinho o que é que isto quer dizer. Primeiro, para concordar, legalidade financeira e legalidade administrativa não são coisas diferentes, são exatamente a mesma coisa. A jurisdição é que pode variar. Há uma jurisdição, se quisermos, especial e há, se quisermos, uma jurisdição geral. E devemos tratá-las sem complicar excessivamente as coisas, como tratamos qualquer relação entre uma norma geral e uma norma especial. Havendo incidência financeira, a jurisdição é do Tribunal de Contas. Isto, para mim, parece-me absolutamente evidente. Até porque receio bem as consequências de qualquer outra visão que venha reduzir o visto prévio a uma verificação simplificada do velho cabimento, adequada inscrição orçamental e existência, caso disso, da portaria de extensão de encargos, se a despesa for para mais do que um ano. É uma estatística que nos foi apresentada agora mesmo serão menos de 5% ou menos dos casos em que efetivamente o Tribunal tem que intervir. E esta redução do visto prévio a um momento de verificação quase meramente formal da regularidade é enfraquecer a figura do visto prévio. E esta é a parte de mais visto. Eu temo bem que isto é uma visão do visto prévio como uma intervenção menor, restrita, em que o Tribunal não pode entrar em questões de mérito, é mais um passo num processo de muitos anos em que, enfim, é a minha opinião, é naturalmente subjetiva, o visto prévio tem vindo a ser enfraquecido. Eu vou dar dois exemplos. O regime da produção de efeitos dos contratos na pendência do pedido de visto é, como qualquer pessoa que já esteve na prática ligada a estas áreas, uma fragilidade enorme. O processo está claramente pensado para uma situação de um grande contrato de empreitada de obra pública, em que se faz qualquer coisa, mas quando chega à recusa de visto é possível parar o contrato numa fase muito inicial e não haver um grande dispêndio de dinheiros públicos, mas não está claramente preparado para reagir a situações de prestação de serviços e muito menos de prestações de serviços instantâneas. Por exemplo, um grande contrato de licenciamento de software, quando vier a recusa de visto, está executado a 100% e dizem as regras que o que acontece nessa situação é que há lugar ao pagamento do total. E, portanto, nesse caso, eu não vejo como é que não se possa falar de enfraquecimento do visto prévio. E também tenho dificuldade em perceber porque é que, sendo o prazo de concessão do visto um prazo perfeitamente razoável, nós não podemos aceitar que os contratos têm de esperar o visto prévio para serem executados, ponto. Final parágrafo. Porquê é que é tão impossível esperar o tempo necessário ao visto prévio? O que é que justifica tanta urgência? Se calhar o mau planeamento da própria administração pública, mas isso não é seguramente duas coisas. Não é um critério material e não é razão para se fragilizar a figura do visto. A segunda questão é, eu pessoalmente não gosto da figura do visto com recomendações, que transforma o visto numa espécie de parecer mais do que numa decisão. Eu gostava mais do visto quando ele era uma aceitação ou uma recusa, independentemente do processo de esclarecimentos, que é muitas vezes fundamental para que o Tribunal possa apreender a natureza do contrato que lhe está a ser sujeito. E, portanto, nesta minha visão de que o momento da verificação da legalidade financeira
não é um momento menor na atividade da administração pública, é um momento maior, porque é aí que nós assumimos, nós aqui em sentido coletivo, o Estado, os agentes do Estado assumem a responsabilidade de aplicar dinheiro que não lhes pertence, que lhes foi confiado pelos contribuintes, por vezes com sacrifícios e por vezes com dificuldades. Que não se possa esperar o visto prévio para começar a executar o contrato é uma coisa que a mim me deixa profundamente perplexo. Até porque isto resolvia-se muito bem se os contratos tivessem pura e simplesmente uma cláusula suspensiva, até que o visto fosse concedido. Podiam estar perfeitamente prontos a entrar em vigor e esperavam aqueles dias. Poderíamos ter alguma norma de flexibilidade para situações especiais, porventura podíamos, que este seja o regime que se aplica em demasiadas situações, a mim faz-me alguma confusão. Se há alguma coisa, nós precisamos de um visto prévio mais individualizado, mais distinto e mais eficaz, mais contundente, mais vinculativo. Até porque as entidades adjudicantes já sabem muito bem, sabem, aliás, demasiado bem, que podem dar início à execução do contrato. E eu já vi contratos, sem querer levantar, enfim, falsas suspeitas sobre ninguém, em que me parece que foram desenhados exatamente para que a sua execução acontecesse independentemente de como corresse o processo de visto. E isto não pode acontecer. Acho que a verificação formal, que ninguém discute, que é a jurisdição do Tribunal de Contas, merece este tipo de mais visto. Por outro lado, visto também não para tudo, ou seja, mais visto e em menos situações. O alargamento das entidades sujeitas a visto veio trazer às mãos do Tribunal um número de processos muito superior, em que aí sim o processo de visto pode ser discutido do ponto de vista da limitação da eficácia das entidades públicas. Estou a pensar naturalmente, por exemplo, em algumas empresas públicas sujeitas a mercados concorrenciais. E o que nós fazemos, vão-me desculpar a franqueza, é fingir que a Caixa Geral de Depósitos não tem que cumprir o regime, porque metade do tempo não cumpre. Porquê? Porque senão não funciona. A TAP, durante muitos anos, a mesma coisa. A quantidade de contratação excluída é absolutamente anormal. Nessas situações, mais vale termos uma delimitação de perímetro mais cuidadosa e depois sermos implacáveis dentro do perímetro que foi definido e onde faz sentido aplicar as regras. Que isto não é um problema de jurisdição administrativa. Eu gostava de dar também uma chega, é que há mais um tipo de situação em que há lugar a visto prévio e que eu não estou a ver a sujeitar-se a uma eventual jurisdição administrativa. Tem a ver com os instrumentos geradores de dívida pública fundada. E eu gostava de saber se faz algum sentido considerar que esta possa ser uma matéria estritamente administrativa. Não é seguramente. E este é um papel também muito importante que o Tribunal de Contas cumpre. E, por fim, nesta matéria específica, independentemente de outras, da fiscalização prévia, a jurisdição financeira é a única equipada para dar vistos prévios, porque a jurisdição administrativa não dá pareceres prévios, nem vistos prévios, nem faz análise prévia. A jurisdição administrativa julga litígios administrativos e, portanto, sem litígio não há jurisdição administrativa. Na matéria do visto prévio, eu não tenho rigorosamente dúvidas nenhumas de que a competência é do Tribunal de Contas. Tenho de reconhecer, contudo, que há aqui uma segunda dimensão, que é quando nós falamos de economia, eficiência e eficácia como um dos critérios de avaliação da regularidade financeira, estamos, obviamente, a entrar naquilo a que se chama a qualidade da despesa, para não lhe chamar aquilo que é a discussão do mérito da decisão da administração. E aqui há, evidentemente, dificuldades do ponto de vista da estabilidade e da previsibilidade. O Tribunal de Contas é um tribunal, isto hoje eu acho que é uma discussão que já não vale a pena continuarmos a ter. Tem as suas competências bem definidas. Deveria ter as suas competências, na minha opinião, reforçadas.
Acho que o caso julgado do Tribunal de Contas é um caso julgado como outro qualquer. E, portanto, eu não tenho grandes contributos a dar, não vejo que haja discussão, mas também acho que há responsabilidades do lado do Tribunal de Contas que terão que ser assumidas, nomeadamente, e com toda a franqueza, a utilização no processo, quer seja para conceder visto, quer seja para o recusar, de expressões como a solução é razoável, a solução é equilibrada, ou a solução não é razoável e a solução não é equilibrada, são uma dor de cabeça para a administração pública. Porque vá-se lá antecipar o que é razoável e onde é que o razoável começa e onde é que o razoável acaba. E, portanto, há aqui também uma responsabilidade importante do Tribunal de, efetivamente, contribuir mais do que o que já tem feito para que a administração pública se possa equipar devidamente quando remete um processo a visto. E é importante que, internamente, na lógica da administração, quem já preparou um processo para remeter a visto do Tribunal de Contas não tenha uma lógica de checklist de documentos. Não sei o quê, está. O cabimento, está. Pronto, então pode seguir. Não, tem que haver uma análise substantiva e convém que haja uma fundamentação substantiva no pedido de visto prévio. Mas para isso nós temos que contar com a colaboração de uma jurisprudência que nos defina melhor as coisas e não só com é razoável, não é razoável, é equilibrado, não é equilibrado. Por outro lado, o Tribunal enferma menos em sede de visto prévio e mais em sede de fiscalização sucessiva, mas eu não sou capaz de não dizer isto, de fenómenos de olhar para trás e julgar decisões tomadas ontem com base na informação disponível hoje. E isto não é saudável para nenhuma das partes. Não é saudável porque pode-se pedir muita coisa aos dirigentes da administração pública, futurologia não é uma delas. E o Tribunal não está a julgar uma legalidade abstrata, nem permanentemente a julgar uma legalidade dinâmica. O Tribunal está a julgar, como julgaria um Tribunal Administrativo, a legalidade no dia em que a decisão foi tomada, com a informação existente no dia em que a decisão foi tomada. Isto não é incomum haver equívocos entre a administração pública e o Tribunal que não resultam de outra coisa senão desta diferença importante. Alguns decidiram sabendo o que sabiam no dia em que decidiram e outros apreciaram essa decisão sabendo como é que as coisas aconteceram depois. É muito fácil depois dizer que um determinado contrato devia ter acautelado uma determinada situação que nós sabemos que é um risco real porque ela veio a acontecer. A pergunta não pode ser essa, a pergunta tem que ser se no momento em que a decisão foi tomada esse risco era antecipável e podia ou não ter sido incorporado e devia ou não ter sido incorporado pela entidade administrativa responsável pelo contrato. E também aqui, mais visto, também dentro do próprio Tribunal, a realização de auditorias em que não se consideram apreciações feitas em processo de visto prévio não contribuem para mais visto, para um visto mais assertivo e para um visto mais decisivo como figura central da execução da despesa pública. O visto tem que dar alguma garantia a quem o obteve. E, portanto, se eu defendo um visto mais substantivo, mais rígido, mais impositivo, é para também ele depois ter uma consequência, dar estabilidade e previsibilidade a quem age com base nesse visto, de que, pelo menos na parte coberta pela decisão de visto, não haverá novas dificuldades. Depois, saúdo muito a ideia de que as entidades adjudicantes têm que abandonar o excesso de formalismo. Acho muito importante que o juízo deixe de ser se a despesa cumpre as regras, tem as tais checks todos feitos e saber, acima de tudo, se ela é boa ou má. E, por fim, uma área que eu estou especialmente sensível porque já trabalhei nela e que também precisa de clarificação. A contratação in-house. Nós não podemos continuar a ter dúvidas como atualmente existem na contratação in-house. Nomeadamente, e é uma proposta que eu deixo, se uma entidade é uma entidade adjudicante para efeitos do Código da Contratação Pública, então a sua contratação por outra entidade adjudicante é necessariamente uma contratação in-house.
é uma regra muito simples, mas que evitaria qualquer margem de dúvida sobre a forma como devemos articular as duas naturezas. Porquê? Porque as regras da contratação pública são para ser cumpridas uma vez e não duas. E, portanto, se uma entidade pública é uma entidade adjudicante, já vai ter que cumprir as regras. E, portanto, aí não haverá grandes dúvidas. Por fim, e voltando um pouco só atrás, eu julgo que ainda tenho alguns minutos, voltando um pouco atrás à questão da decisão sobre o mérito. É uma área onde o Tribunal pode estar, o Tribunal de Contas pode estar, o Tribunal de Contas deve estar e o Tribunal de Contas tem que ter muito cuidado, porque na apreciação substantiva o Tribunal não se pode substituir à administração pública. E aqui, sim, eu encontro evidentes pontos de confluência com a instância administrativa. É que a instância administrativa, nomeadamente em sede de procedimentos cautelares, também já tem estado no mesmo problema. Pode estar na questão substantiva, deve estar na questão substantiva e tem que ter muito cuidado para não se substituir à administração. Não cabe ao Tribunal de Contas dizer se o edifício deve ser construído um bocadinho mais à esquerda ou um bocadinho mais à direita. É um exemplo meramente figurativo. É, obviamente, mais importante e mais decisivo que o Tribunal esteja lá para discutir se, do ponto de vista da aplicação de dinheiros públicos, aquela aplicação é uma aplicação que preencha os critérios de economia, eficiência e eficácia. Agora, nós sabemos, quando estudamos os critérios da economia, eficiência e eficácia, que cabe cá muita coisa. E é aqui que teremos que ter alguma cautela especial para não entrar em situações em que os tribunais governam. Isso não é bom. É tão mau quanto qualquer outra violação do princípio de poderes. E não é por ser do lado dos tribunais que passa a ser boa. Não é. A decisão sobre aspectos extraordinariamente técnicos de contratação pública, como em algumas situações ocorre. Por exemplo, é matéria que deve merecer cautelas e reservas em termos de apreciação de mérito. E as decisões eminentemente políticas também, porque as decisões eminentemente políticas têm uma jurisdição própria e ela não é nos tribunais que se deve julgar. Como é que estas duas coisas se separam? Eu acho que só uma análise casuística e a construção, como tem sido feito, aliás, com toda a ponderação e com todo o equilíbrio, de uma sucessiva definição em 7 casos concretos por parte do Tribunal daquilo que são indicadores quanto à qualidade substantiva da despesa que lhe é sujeita, nomeadamente que lhe é sujeita a visto prévio, embora reforce, e vou voltar um bocadinho atrás, é muito importante que se concretizem os termos o melhor possível. Eu tenho muita dificuldade quando me pedem, eventualmente, para explicar porque é que esta solução é razoável e esta não é razoável. Eu tenho imensa dificuldade. Era importante que isso se fizesse. Quanto à legalidade administrativa, ela excede em objeto, em finalidade e em destinatários de tutela a jurisdição e a legalidade financeiras. E, portanto, elas não são concorrentes, elas são complementares. E, neste momento, eu, se calhar, dava algum espaço e também para não atropelarmos o período de perguntas e respostas. Muito obrigado.